Oi galera, tudo bom? O caso de hoje é sobre o palhaço assassino Fogo. Se inscreve no canal, deixa seu like, comenta aqui embaixo um serial killer que você quer que apareça aqui nesse canal e me segue nas redes sociais e vamos pro vídeo. John Wayne Gacy nasceu em 7 de março de 1942 em Chicago. O pai, Stalin Gacy, era mecânico de automóveis e veterano da Primeira Guerra Mundial. A mãe, Marion Ellen Hobson, era uma dona de casa. E além disso, ele tinha mais duas irmãs. O pai de Gacy, ele era um alcoólatra e agredia muito a esposa e os filhos. Tanto que a lembrança mais antiga que o Gacy tinha era do pai dele batendo nele com um cinto de couro depois que o Gacy foi lá na oficina brincar com algumas peças de automóveis que estavam organizadas e tirou do lugar. O pai dele ficou furioso por causa disso e espancou o filho com um cinto de couro. O Gacy, apesar disso, sempre queria agradar o pai de algum jeito, tentava fazer as melhores coisas possíveis, mas o pai dele não ia com a cara dele, não gostava do filho e nunca se sentia agradado. Até a sua adolescência isso aconteceu, então na adolescência era a mesma coisa. Teve um caso também onde as agressões do pai dele fizeram ele ficar inconsciente após uma briga onde o pai pegou uma vassoura e com o cabo bateu na cabeça do Gacy tão forte que ele ficou inconsciente por um tempo. Além disso, as agressões verbais e psicológicas eram o tempo todo chamando ele de mariquinhas, de viadinho, chamando ele de tudo quanto é coisa depravada assim. Ele não quer ser ninguém na vida. Então ele carregava esses traços psicológicos muito fortes por conta do pai dele. A vida no crime de Gacy começou quando ele tinha apenas 6 anos, quando ele foi com a mãe dele passear em lojas. Eles entraram numa loja de brinquedos e o Gacy avistou um caminhãozinho vermelho muito bonitinho, que ele se apaixonou por esse caminhão, pediu pra mãe e a mãe dele não deu. Então ele roubou esse caminhãozinho e quando ele tava indo pra casa, a mãe viu e falou pra ele devolver na loja, foi com ele até a loja, ele devolveu, pediu desculpas e o Gacy pediu pra ela não contar pro pai, porém ela contou pro pai. Como punição, ele foi chicoteado com um amolador de navalhas. Ele era uma criança de 6 anos. Em uma ocasião, o pai do Gacy descobriu que ele e mais um outro menino estavam num parquinho molestando uma criança menor que eles dois. E por conta disso, foi mais uma vez chicoteado. Algum tempo depois, quando o Gacy ainda era criança, ele foi abusado por um amigo do pai dele, que era um caminhoneiro que estava na cidade e ficou sozinho com ele e acabou molestando o Gacy. Porém, ele ficou com muito medo que os pais soubessem, que o pai principalmente soubesse e batesse nele novamente, e por isso ele guardou esse segredo e os pais nunca souberam. A infância toda, ele foi um menino acima do peso, retraído, que não tinha amigos, que não fazia questão de conversar com ninguém na aula. A única coisa que ele fazia era auxiliar os funcionários, por exemplo, se precisasse levar um bilhete de uma sala para outra, ele fazia isso, ele perguntava sempre que possível se alguém precisava de ajuda, então ele era muito querido pelos funcionários e professores da escola, porém pelas crianças e colegas ele não tinha contato. Um aluno de notas medianas e ele sofria bullying por estar acima do peso. Por conta de um problema cardíaco, ele não podia participar das aulas de educação física, ele passava o tempo dele na biblioteca por causa desse problema. E isso fez com que ele sofresse mais bullying ainda. Em 1960, o Gacy tinha 18 anos e ele iniciou sua carreira na política. Ele começou como um simples assistente fiscal eleitoral, ouvia críticas constantes do pai por conta disso, mas depois de um tempo se tornou um candidato pelo mesmo partido, que era o Partido Democrata. E por conta disso, o pai dele deu um carro pra ele, mas ele falava, o pai, né, falando que ele ia andar com o carro até o Gacy pagar quitar o carro pra daí ele pegar. Então ele comprou o carro, mas ele fazia essa chantagem emocional, porque tipo assim, você tem um emprego que você não consegue pagar, então mais uma vez, pressão psicológica do pai. Cansado já dessa vida, o Gacy tentou fazer a vida em Las Vegas, onde ele conseguiu um emprego no necrotério. Ele preparava os mortos, preparava os caixões, organizava o local e ele ficava morando nesse local, ou seja, ele dormia lá, ele comia lá e dividindo o espaço com os mortos. Uma certa noite, um jovem tinha falecido e o caixão dele estava lá preparado. E o Gacy pensou, por que não entrar dentro desse caixão e dormir com ele, porque é uma companhia pra mim. Então ele entrou no caixão, deitou do lado do morto e ele sentiu um calor pelo corpo que ele não sabia explicar, porque ele nunca tinha sentido aquilo por nada. E ali foi despertar pelo interesse em necrofilia
Gacy posteriormente iria realizar. Ele afirma que teve experiências com necrofilia nesse local de trabalho. Ele ficou trabalhando nesse local por cerca de 3 meses para conseguir ganhar dinheiro, para conseguir voltar para Illinois. Ainda na vida política, em 1964, ele foi para Springfield tentar a vida como vereador novamente. E nesse mesmo ano, como colega do partido, ele conheceu uma mulher chamada Marilyn Mies. E acabou se casando com ela. Ele conheceu o sogro e já tá casado com a Marilyn por um tempo. Ele ganhou do sogro 3 restaurantes. Para trabalhar nesses restaurantes, ele se formou em administração. Então, ele pegou a esposa dele e foram para Waterloo para ele administrar os restaurantes do sogro. Segundo relatos, os funcionários adoravam ele. Ele era um administrador que botava a mão na massa, que não ficava só reclamando. Então, ele tentava realmente fazer o local de trabalho um local bom para todo mundo. Por conta disso, dele tá trabalhando muito bem na função de os funcionários adorarem ele, em 1967 ele virou vice-presidente de um desses restaurantes, que era o J.C. de Waterloo. Bem financeiramente, bem no casamento, em 1966, o Gacy e a Marilyn tiveram o primeiro filho. E logo no ano seguinte, a segunda filha do casal chegou também. Então a vida dele estava muito bem e melhorou ainda quando, em 1966, o pai dele foi fazer uma visita pra ele e falou: meu filho, me desculpa por tudo que eu fiz e você tá seguindo um bom caminho, que eu tô orgulhoso. Só que essa vida perfeita, de mãe de negócios perfeito, de marido perfeito, de pai perfeito e agora de filho perfeito, era uma segunda vida. Porque como ele tava num local que tinha um submundo ali, ele fazia parte desse submundo, onde no porão dele ele realizava festas com prostituição, drogas, pornografia, chamava os funcionários, e ele tentava com os funcionários mais novos, depois de muita bebida, ele tentava que os funcionários ficassem com ele. Porém, quando os funcionários falavam que não, que é isso, ele falava: não, é uma brincadeira. Em 1967, o Gacy atraiu um jovem de 15 anos com o pretexto de mostrar alguns filmes pornográficos pra ele. E depois que o jovem estava completamente dopado de álcool, o Gacy fez sexo oral nele sem a permissão. E depois disso, ele deixou o garoto ir embora, e não foi só com ele. Houve relatos de vários garotos na cidade que aconteceu a mesma coisa com o mesmo pretexto. E a desculpa que o Gacy usava para quando perguntavam, quando os jovens falavam sobre isso, era que ele estava fazendo um experimento científico, que ele tinha permissão para fazer isso sim. Que o primeiro garoto contou para os pais o que aconteceu e os pais levaram isso para a polícia. No mesmo ano, o Gacy foi incriminado pelo abuso da primeira vítima dele. Em 1968, ele foi indiciado por sodomia de menor. Para punir o garoto, o Gacy contratou alguns homens para espancá-lo. E isso, novamente, foi para a polícia, e no dia 12 de dezembro do mesmo ano, ele foi indicado para fazer uma consulta psiquiátrica para ver se ele tinha algum distúrbio mental. E nessas consultas, ele foi diagnosticado com transtorno de personalidade dissocial. E nesse transtorno de personalidade dissocial, psicopatas e sociopatas se incluem. Os psiquiatras falaram que, por conta disso, ele provavelmente continuaria nesse mundo do crime e tudo mais, porque era um distúrbio da cabeça dele, não tinha o que fazer. Dia 3 de dezembro de 1968, o Gacy foi condenado a 10 anos por sodomia com menor. Depois que ele confirmou tudo, ele foi pra polícia e contou o que ele tinha feito. Só que ele alegava que o menino tinha permitido ele fazer aquilo, então ele distorceu a história pra não sair tão mal assim, mas ele confessou. O casamento já não ia bem, e em 18 de setembro de 1969, a Marilyn pediu divórcio e sumiu, levando os filhos, fazendo com que o Gacy nunca mais visse seus próprios filhos. E nesse mesmo ano também, o pai dele morreu de cirrose. No dia 18 de julho do ano seguinte, a prisão condicional foi aceita e ele voltou pra Chicago, mas ele tava vivendo sob a lei, tinha que seguir as leis à risca, senão ele ia voltar pra cadeia. Mas a mãe dele tava ajudando ele, deu casa e ajudou ele a conseguir um emprego num restaurante. Em 1971, o Gacy foi novamente acusado por ficar com um menor. Mas essa acusação foi descartada porque no dia do julgamento, a vítima simplesmente não apareceu, então eles consideraram aquilo como se fosse apenas uma história inventada, e o Gacy se safou dessa. Depois disso, ele já tinha trabalhado um tempo, a mãe dele ajudando, ele conseguiu comprar uma casa e conheceu Shirley Hoff, e eles se tornaram noivos. Depois do casamento, o Gacy decidiu largar o restaurante e se arriscar na própria empresa, que era de negócios, de decorações e pinturas. E no início a empresa não ia muito bem, porque era início,
Mas depois de um tempo ela começou a ir muito bem, tanto é que em 1978 eles faturaram mais de 200 mil dólares, que na época era... Hoje já é alto, na época então era mais alto esse valor ainda. Em 1973, por conta da empresa, o Gacy viajava para vários lugares e nesse ano ele viajou e levou junto um funcionário que era novo, era mais jovem que ele. Eles ficaram no mesmo quarto de hotel, que já foi estranho, porque eles tinham dinheiro e ele alugou apenas um quarto do hotel. Mas nesse quarto do hotel, o Gacy estuprou esse funcionário. Ele voltou pra cidade, esqueceram o assunto. E o Gacy era uma pessoa muito bem vista na sociedade que ele tava. Ele era um marido muito bom, ele era um funcionário muito bom, né? Ele trabalhava na empresa dele muito bem. E ele fazia caridades. Em 1975, ele se juntou ao grupo de palhaços Jolly Joker, com os seus dois personagens, Pogo, o palhaço, e Patches, o palhaço. Ele fez suas próprias roupas de palhaços e a sua maquiagem. E a maquiagem era um assunto bem polêmico dentro lá do clube, porque ele fazia uma maquiagem não tão convencional para as crianças. E esse clube ia em hospitais, em festas, paradas, todos os locais que estavam arrecadando fundos para crianças estavam lá animando. Depois dele afirmar para sua esposa que ele era bissexual, o casamento deles terminou, o que desandou a vida dele totalmente. O primeiro assassinato que ele cometeu foi em 1972, na sua própria casa, onde ele matou um jovem de 16 anos que ele atraiu, falando que podia dar casa porque esse jovem tinha fugido e ele não tinha pra onde ir. Ele então aceitou e lá matou ele com facadas. E o Gacy percebeu uma excitação enquanto matava o jovem. Em 1974, ele fez essa segunda vítima, que tinha entre 14 e 18 anos. E ele estrangulou essa vítima e escondeu o corpo no armário. Só que começou a dar cheiro, ele pensou que alguém iria sentir e falar pra polícia, então ele escondeu esse corpo numa churrasqueira. Ele cavou nessa churrasqueira e lá já tava o corpo da primeira vítima. Ele escondeu então a segunda vítima também nesse mesmo local. E os jovens meninos daquela cidade começaram a desaparecer. A maioria tinha fugido de casa e simplesmente desapareceu. Mas o que realmente ligou o Gacy a esse caso foi um menino chamado Robert Piest, que ele saiu de casa por conta de uma vaga de emprego na empresa do Gacy. E ele comentou com os pais, ele foi pra essa vaga de emprego e ele simplesmente desapareceu. Então, os pais desse menino reportaram pra polícia, falaram onde é que ele ia estar por último. A polícia foi na casa do Gacy. E um policial que tava no caso, chamado Mike, que tinha um cheiro muito forte, que parecia um necrotério aquela casa, mas eles não achavam os corpos em nenhum lugar. Até que eles foram sentindo esse cheiro e chegaram na churrasqueira. E lá, eles encontraram cerca de 20 corpos enterrados. As 4 outros corpos foram encontrados perto do rio. Basicamente, o Gacy saía à procura de meninos, ele saía dirigindo com o carro dele, que estivessem fugindo ou que precisassem de carona, oferecia essa carona, porque ele falava sobre empregos, ele falava sobre dinheiro. Ele perguntava se o garoto não estava a fim de transar com ele a troco de dinheiro, e quando o garoto falava não, ele tentava o seu segundo chamariz, que era maconha. Se o garoto falasse não, ele sufocava o menino com cloroforme e levava para sua própria casa. Lá na casa dele, ele iniciava sessões de tortura, algemando os meninos, diversos instrumentos para machucar eles. Ele também dopava eles, abusava sexualmente, e para eles não gritarem enquanto estava acontecendo, ele botava uma cueca dele na boca dos garotos para amordaçar eles. E essa era a marca registrada do Gacy. Que ele foi confrontado pela polícia, ele fala que às vezes era ele, o Gacy próprio, fazendo isso, mas às vezes ele se vestia de palhaço. Então ele se sentia mais excitado quando ele estava vestido de palhaço e fazia isso, porém eram as duas personalidades dele ali. A ser sido acusado depois de uma longa investigação, no dia 20 de dezembro, Gacy tinha uma reunião agendada, né, com os advogados dele, então ele foi pra essa reunião e ele disse que o Robert estava assim morto, que era aquele garoto que saiu de casa pra ir atrás de um emprego, e também ele confessou o assassinato dos demais garotos. Então, nas primeiras horas do dia 2 de dezembro de 1978, John Wayne Gacy confessou pra polícia que ele estava agindo desde 1972 e havia cometido entre 25 e 30 assassinatos de garotos jovens. Em 6 de fevereiro de 1980, ele foi condenado por 33 homicídios, além de estupros, e a sua defesa tentou usar aquela questão dele ter um transtorno, né? Tentou alegar que ele tinha problemas mentais, porém isso não foi aceito, ele teve sim que ir para julgamento. E esse foi condenado à morte por causa de 12 acusações. A data inicial da execução foi dia 2 de julho de 1980, mas depois de tentar mudar a sentença, a Suprema
corte, Illinois definiu o prazo 10 de maio de 1994. Então, no dia 10 de maio de 1994, a morte dele foi confirmada à meia-noite e 58. E o cérebro dele foi removido para poder ser estudado. E está na posse de uma das testemunhas, que se chama Ellen Lane Morrison. E ela já entrevistou vários outros assassinos em série, ela estuda isso pra tentar isolar no cérebro deles alguma coisa que mostre que futuramente, talvez, que alguém vá ser um serial killer. E o corpo dele foi cremado depois disso. A história do Gacy atraiu milhares de fãs, tanto é que existem várias músicas falando do palhaço assassino. Também temos um livro muito belíssimo escrito pela Darkseid, publicado pela Darkseid. Tendo também filmes, ele também foi retratado em American Horror Story em várias temporadas. Ele é um personagem muito forte nessa série, então a história dele realmente chamou atenção pra caramba. Isso aí, galera, o vídeo de hoje foi um pouco grande, espero que vocês tenham gostado. Se inscreve no canal, dá like, me segue nas redes sociais e